Boa noite para todo o povo de Deus. Eu saúdo os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vim aqui nesta noite ministrar uma palavra de Deus para o meu e o seu coração. Amém. A ministração se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, verso 1 em diante. Amém. O tema é o sermão da montanha. A palavra do Senhor diz que aqui no livro de Mateus, capítulo 5, verso 1, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentados, se aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, Jesus, vendo a multidão, subiu o monte, assentado, se aproximavam dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque ele e dele é o reino dos céus. Irmãos, esta palavra diz que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. A palavra de Deus diz que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. E a palavra do Senhor diz aqui no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 7. A palavra do Senhor diz que bem-aventurados os necessitados, misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado, misericordioso, porque eles alcançarão a misericórdia. A palavra de Deus diz que bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A palavra de Deus, irmão, diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 9, a palavra de Deus diz que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmão, a palavra do Senhor diz que bem-aventurados os pacificadores, que eles serão chamados filhos de Deus. A palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5, verso 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. A palavra de Deus diz aqui que bem-aventurado o que sofre perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. A palavra de Deus do livro de Mateus, capítulo 5, versículo 11,
Bem-aventurado sois vós quando vós injuriarem e os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. A palavra de Deus diz aqui que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. A palavra de Deus diz: exaltai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A palavra do céu diz, a palavra de Deus diz que exaltai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão e os céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que nesta noite esta palavra venha alcançar o meu e o seu coração. A palavra de Deus, ela é bem clara. A palavra de Deus diz que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentado, aproximaram dele os seus discípulos. Irmãos, abrindo a sua boca que os ensinava, e o próprio nosso Deus, ele diz que bem-aventurados os pobres do espírito, porque dele é o reino dos céus. A palavra de Deus é bem clara. E versículo 4, ele diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A palavra de Deus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A palavra de Deus é bem clara, irmão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos da palavra do nosso Deus. E a palavra do Senhor diz que, versículo 7 do livro de Mateus: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. A palavra de Deus é bem clara, irmão. Que a palavra, para finalizarmos a ministração desta palavra, o que me chama muito a atenção é que o versículo 12: exaltai com alegria, porque grande é o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Desejo a todos que ouvem esta minha live, da parte de nosso Deus, que esta palavra venha alcançar cada coração, cada família, cada amigo, aqueles que são cristãos, aqueles que não são evangélicos, mas que confia no Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu desejo a todos uma ótima noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.